Nos últimos anos, a ciência tem avançado de maneira impressionante no combate a doenças que até pouco tempo atrás eram consideradas incuráveis. Uma dessas doenças é o Alzheimer, um dos maiores desafios da medicina moderna. O Alzheimer é uma enfermidade neurodegenerativa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, comprometendo a memória, a cognição e a independência dos pacientes. Agora, um novo estudo trouxe esperança. Pesquisadores anunciaram que nanopartículas bioativas conseguiram reverter os sintomas do Alzheimer em ratos de laboratório. Essa notícia é de extrema importância, pois não se trata apenas de retardar a progressão da doença, como já ocorre com alguns tratamentos existentes, mas sim de reverter os danos causados no cérebro. Para entendermos a dimensão dessa descoberta, é preciso primeiro compreender o que é o Alzheimer. Essa doença é caracterizada principalmente pelo acúmulo de placas de proteína beta-amiloide e emaranhados de proteína tau no cérebro. Esses depósitos acabam prejudicando a comunicação entre os neurônios, levando à morte das células cerebrais. Com o tempo, o paciente perde a memória, a capacidade de raciocinar e até funções motoras. É uma doença devastadora, não apenas para quem sofre, mas também para familiares e cuidadores. Até hoje, os tratamentos aprovados no mundo têm eficácia limitada. Eles podem amenizar alguns sintomas ou retardar a progressão, mas não são capazes de curar ou reverter os danos já instalados. É por isso que a pesquisa com nanopartículas bioativas chama tanta atenção. Ela sugere que é possível não apenas interromper o avanço da doença, mas também restaurar funções perdidas. As nanopartículas bioativas são estruturas minúsculas, menores do que um glóbulo vermelho, projetadas para interagir com processos biológicos específicos. A grande vantagem delas é que conseguem atravessar barreiras que antes eram praticamente intransponíveis, como a barreira hematoencefálica que protege o cérebro de substâncias externas. Essa barreira sempre foi um grande desafio no tratamento de doenças neurológicas, já que muitos medicamentos não conseguem atravessá-la. No estudo com ratos, os cientistas desenvolveram nanopartículas que, ao serem injetadas, chegaram diretamente ao cérebro e tiveram como alvo os depósitos de proteínas tóxicas. Elas atuaram dissolvendo parte dessas placas e ajudando a restaurar a comunicação entre os neurônios. O resultado foi surpreendente. Os ratos que antes apresentavam sintomas graves de perda de memória e dificuldade de aprendizado, após o tratamento, recuperaram boa parte dessas funções. Os testes de memória realizados nos animais mostraram uma melhora significativa. Ratos que antes não conseguiam reconhecer objetos ou se perderam em labirintos, passaram a se orientar novamente e a responder como animais saudáveis. É como se a doença tivesse sido apagada em grande parte do cérebro deles. Claro que ainda estamos falando de experimentos em modelos animais, e a transição para humanos é um processo complexo e demorado. Mas a simples possibilidade de reverter o Alzheimer em ratos já representa um marco científico. Isso abre um caminho promissor para futuros testes clínicos em seres humanos e dá esperança para milhões de famílias que convivem com a doença. Além da eficácia das nanopartículas, outro ponto que impressionou os pesquisadores foi a segurança do tratamento. Em muitos casos, novas terapias podem ter efeitos colaterais graves, mas nesse estudo os ratos não apresentaram danos colaterais significativos. Isso aumenta as chances de que, com ajustes, a técnica possa ser aplicada em humanos de forma segura. É importante destacar que esse tipo de avanço não surge do nada. Ele é resultado de décadas de pesquisa em biotecnologia, nanotecnologia e neurociência. As nanopartículas bioativas representam o encontro entre diferentes áreas da ciência, mostrando como a interdisciplinaridade pode gerar soluções inovadoras. Outro aspecto fascinante é que as nanopartículas não apenas removeram os depósitos tóxicos do cérebro, mas também estimularam mecanismos naturais de reparação celular, ou seja, elas não funcionaram apenas como uma faxina química, mas ajudaram o próprio organismo a se regenerar. Isso indica que no futuro poderemos ter tratamentos que não só combatem doenças,
mas também rejuvenescem tecidos cerebrais danificados. Mas qual é o próximo passo? Os pesquisadores agora devem realizar mais testes em animais para confirmar a eficácia e a segurança em diferentes condições. Depois disso, começam os ensaios clínicos em humanos, que são divididos em várias fases. Primeiro, para avaliar a segurança em pequenas doses, depois, para verificar a eficácia em grupos maiores e, por fim, para testar em populações diversas. Esse processo pode levar anos, mas já estamos um passo adiante no combate ao Alzheimer. Para a sociedade, essa descoberta representa esperança. O Alzheimer é uma das doenças que mais cresce no mundo, especialmente com o envelhecimento da população. Estima-se que até 2050 o número de pessoas com Alzheimer triplique. Isso significa uma carga enorme para famílias, sistemas de saúde e economia. Se conseguirmos desenvolver um tratamento realmente eficaz, o impacto será gigantesco, não apenas em termos médicos, mas também sociais e econômicos. É interessante também pensar nas implicações éticas e filosóficas dessa descoberta. Estamos falando de restaurar memórias, recuperar capacidades cognitivas e devolver às pessoas algo que foi perdido. Isso levanta perguntas profundas sobre identidade, envelhecimento e qualidade de vida. Se no futuro conseguirmos aplicar essa técnica em humanos, poderemos ter uma revolução semelhante à que foi a descoberta dos antibióticos ou das vacinas. Doenças que antes eram vistas como sentença de morte poderão ser tratadas com eficácia. Isso pode mudar completamente a forma como enxergamos o envelhecimento e as doenças neurodegenerativas. Claro que ainda há muito caminho a percorrer. É necessário cautela para não criar falsas expectativas. O que funciona em ratos nem sempre funciona em humanos. Mas a ciência avança justamente assim, passo a passo, com descobertas que se acumulam até chegar a um tratamento viável. Enquanto isso, é importante reforçar que existem medidas preventivas que podem reduzir o risco de Alzheimer. Hábitos como manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, estimular o cérebro com atividades intelectuais e controlar fatores como pressão alta e diabetes são fundamentais. Embora não exista prevenção absoluta, sabemos que um estilo de vida equilibrado pode retardar ou até evitar o aparecimento de sintomas em muitas pessoas. O estudo das nanopartículas bioativas mostra também o potencial da nanotecnologia em outras doenças neurológicas, como Parkinson, esclerose múltipla e até lesões traumáticas no cérebro. A mesma lógica pode ser aplicada a diferentes contextos, ampliando as possibilidades de tratamento. Estamos, portanto, diante de um marco histórico da medicina moderna. A ideia de reverter o Alzheimer parecia impossível até pouco tempo atrás. Mas agora a ciência mostra que pode ser realidade. Talvez não seja amanhã, talvez ainda leve anos, mas a direção está traçada. Esse é um dos aspectos mais bonitos da ciência, né? Ela nos dá esperança. Cada avanço, cada descoberta, cada teste bem-sucedido nos aproxima de um futuro em que doenças devastadoras como o Alzheimer poderão ser controladas ou até mesmo curadas. Seja para quem já passou pela dor de acompanhar um ente querido com Alzheimer, seja para quem teme enfrentar essa doença no futuro, notícias como essa reacendem a chama da esperança. As nanopartículas bioativas representam não apenas um avanço científico, mas também uma promessa de dignidade, qualidade de vida e humanidade preservada.